E aí, fãs de discos de vinil, tudo bem com vocês? Ronan Ramos aqui para mais um vídeo de unboxing de discos de vinil. E hoje, nesse vídeo, eu vou mostrar para vocês como eu economizei muito importando diretamente da China via Discogs.com esta comprinha de discos de vinil. Quer saber como é que eu fiz? Então vem comigo. Bora então para o nosso unboxing desta compra de discos de vinil feita no site Discogs.com. Eu comprei pelo rastreio L, ou seja, uma encomenda expressa com o rastreio começando com a letra L. Daquelas que geralmente quando a gente não está na pandemia chegam muito rápido. Eu cheguei a receber encomendas com rastreio L de discos de vinil de vários países, recebendo aí com prazo muito curto de 5, 6, no máximo 11 dias, sem imposto e sem aquela taxa do despacho postal. Bora então para o nosso unboxing desta compra de discos de vinil que eu fiz no site Discogs.com. Depois do unboxing eu vou mostrar para vocês lá no Discogs como que eu fiz a compra e quanto foi que eu paguei nesta compra aqui de discos de vinil. Eu comprei, pessoal, de um vendedor chamado URC Vinyl, vendedor muito atencioso, muito bacana. Essa compra eu fiz no finzinho de janeiro e recebi na data de hoje. Hoje é dia 6 de março de 2021. Foi bem rápido, levando em conta essa questão da pandemia, né? Que tá tudo demorando um pouquinho mais. Mas enfim, tá aqui. Percebi que o pacote tá um pouquinho torto nos cantos, tá, pessoal? Ó, não sei se vocês conseguem ver aí. Bom, tá pegando legal a câmera, né? E é aquela questão de sempre, né, galera? Eu tenho tido muitos problemas aqui com encomendas internacionais e nacionais de discos de vinil que eu compro pelo frete via Correios. Mas vamos abrir então essa belezinha aqui, conferir e tomara que com esse pedido esteja tudo ok. Vamos nessa? Vamos passar o estilete agora aqui com muito cuidado. Afinal de contas, a gente não quer nenhum disco da nossa coleção danificado, né, galera? Ainda mais um disco novo. Muito bem embalado, gostei muito desse vendedor, pessoal. Vou deixar o link dele na descrição aí se vocês quiserem comprar alguma coisa também. Pelo menos a parte aqui de embalagem tá show de bola. Beleza, pacote devidamente aberto. Vou puxar aqui os nossos discos de vinil. Pessoal, o pacote, pelo menos um pacote muito bom, uma embalagem bem rígida. Os discos vieram bem compactados, tá? E tudo bem que o correio não liga para isso, mas tem aqui, ó, não entortar, frágil. Não entorte, né? Ou não force, né? Mas enfim, o próprio pessoal do correio já falou que isso não importa. Imagina se eles tiverem que ficar lendo pacote por pacote, o negócio não anda, né, galera? Mas vamos lá. Ah, legal, ó, o vendedor mandou os discos dentro de um saco maior, bem sujo inclusive. Tá marrom o saquinho, galera. Opa, mandaram um sticker aqui, um adesivo. URC Vinyl, tem o QR Code aqui, provavelmente se apontar a câmera vai cair lá no Discogs dos caras. Vou deixar aqui, depois eu vou colar no meu case de vinil. Disco número 1. Shapeshifters Incredible, uma faixa bem bacana, capa com pequenos danos aqui no canto, embaixo, pontos de bolor. E galera, eu tô percebendo que tá bem sujo aqui esses discos, viu, meu? Tá bem empoeirado. E uma das coisas que me motivou nessa compra desse vendedor aqui, o URC Vinyl da China, era de que estava em letras garrafais de que ele mandava os produtos muito bem embalados e limpava os discos com aquela máquina que limpa a vácuo. Aliás, é uma das melhores maneiras de se limpar o disco de vinil. Lembrando que eu não olhei a mídia ainda, a gente está fazendo junto aqui um unboxing. Eu estou falando isso a respeito das capas, tá, pessoal? Tá bem sujo mesmo. E esse daqui estava listado como Very Good Plus, ou seja, uma condição muito boa para capa e para mídia. Mas a capa não está Very Good Plus, ela está um Good ou um Very Good no máximo, chutando alto. E só de tirar aqui de manusear eu já sinto que está com cheiro de bolor, tá, pessoal? Vamos lá, próximo disco aqui da compra.
É o Lee John, Might Power of Love, que era um disco que eu queria muito. Eu já vejo aqui que embaixo tá rasgado, ó, a capa tá com um rasgo aqui. Eu não lembro agora o termo em inglês, acho que é shin split, que fala, né, quando tá com um dos lados abertos ou rasgo. No geral ela tá com pouco ring wear aqui, que é a marca, né? Mas dá de passar a mão, a gente sente que ela tá um pouco úmida, parece também, talvez esteja com um pouco de bolor. Conferindo aqui, mídia Near Mind, eu não conferi ainda, daqui a pouco a gente vai conferir junto. E a capa Very Good Plus, também não é uma capa Very Good Plus, o vendedor que me desculpe. Próximo item, o artista é o Another Level, que ficou muito conhecido nos anos 90, com aquela faixa que se chama Be Alone No More. Aqui é um remix do Frank Knuckles, um dos grandes nomes aí da House Music. Essa capa aqui aparentemente até passa, tá, pessoal? Uma capa comum, capa genérica, né, que a gente fala, capa preta genérica. Tem só a etiqueta de preço aqui. E esse aqui estava listado como capa Near Mind e disco, né, mídia Near Mind. Discordo também dessa avaliação da capa, mas enfim. Tá com bastante marca de dedo aqui, ó, de poeira, tá bem sujo mesmo. Próximo disco aqui é o Space Jam, do selo do Richard Earnshaw, Duff Note. Também um disco, olha só o estado, um monte de marca de dedo, não sei se dá para vocês verem aí. Tem bastante marca de dedo na capa, né? Gordura acho que é gordura humana mesmo, de pegar, acaba marcando, enfim. Deixa eu ver aqui como que estava listado. Media Mind, ou seja, perfeita, e a capa Near Mind, quase uma capa perfeita. Galera, não tá, a gente sabe que não tá. Você que é fã de vinil, que também coleciona vinil e acompanha aqui os meus vídeos do canal sobre discos de vinil, você sabe que uma capa Mind é praticamente um disco novo quando ele sai da loja. Então você comprando um disco de segunda mão, é praticamente impossível que ele esteja numa condição Mind, ou seja, perfeito, né? Near Mind ou quase perfeito. Eu pelo menos tenho dificuldade com isso. Aí tá bem sujo mesmo, olha a cor que ficou meu dedo só de mexer aqui com esses discos. Ai, vamos lá. Último disco aqui, foram 5 discos nessa compra. É o clássico Fábrica, I'm Missing You, classicão aí da Dance Music. Provavelmente é um projeto italiano, se eu não me engano. Posso estar falando bobagem, mas eu acho que é um projeto italiano. Esse aqui até que tá bacana, tá, galera? Tava listado como a capa Very Good Plus. Ela só tá cortado no canto aqui, ó, mas isso era muito comum na época, quando as distribuidoras de vinil removiam das lojas as cópias que não eram vendidas e depois eles distribuíram de maneira promocional para DJs e rádios ou até mesmo outras lojas, ou davam de presente. Então eles cortavam o canto para mostrar que é um disco que não foi vendido, né, que não tinha fim comercial, que era um retorno ou um tipo de refúgio, alguma coisa assim. Então o pessoal costumava cortar o canto aí. E é isso, pessoal. Agora vamos dar uma olhadinha nas mídias, como as mídias desta compra aqui de 5 discos de vinil que eu fiz na China pelo site discogs.com estão, afinal de contas. Vamos lá? Já coloquei de volta aqui os discos desta compra e agora vamos conferir as mídias, pessoal. Bom, logo de cara já percebo que ele colocou, o vendedor, né, colocou um saquinho novo. Aliás, é um tipo de saquinho que até então eu não conhecia, tá, pessoal? Ele não é aquele saquinho que lembra o saquinho de feira, né, opaco. Esse aqui é um saquinho diferenciado, ele é mais macio. Eu não sei nem se isso é bom ou não pro disco de vinil, né, mas vamos lá. Galera, cheiro forte de bolor, tá? Bem forte mesmo. Mas olhando aqui, a mídia realmente tá uma mídia bacana. Não tem marca nenhuma de uso e nenhum risco aparente, tá, pessoal? Só tá cheirando bolor mesmo. Mas aí cai naquela questão, né? A gente não sabe se a culpa é do vendedor ou é pelo período que a embalagem, né, com os discos passou aí no navio ou no avião, no transporte da China até aqui ao Brasil. A olho nu, pessoal, não me parece torto, mas como sempre eu faço aqui, né, nos meus vídeos de unboxing de discos de vinil, eu testo depois no toca-disco. Se tiver algum torto ou empenado ou muito ruim que não esteja dando nem para ouvir e para tocar, eu volto e mostro para vocês. Próximo disco, Lee John, Might Power of Love, remix do Smooth to Swing, um disco muito bom que eu gosto demais, também com um saquinho novo. O vendedor trocou aqui a embalagem interna, né?
Vamos conferir aqui. Realmente a mídia tá limpa, pessoal. Esse só tá com uma marca aqui, mais ou menos. Eu não sei se é bolor ou não. Depois eu vou borrifar o meu produto batizado aqui para limpeza do meu vinil e passar uma boa flanelinha. De repente sai, de repente não sai. Próximo aqui da coleção, também com um saquinho, gente, na boa. Esse saquinho aqui, eu tô tentando lembrar o que me lembra isso aqui, pessoal. Não sei se é aqueles saquinho clássico de feira de salgadinho. Tá me incomodando isso aqui, eu não gostei, pessoal. Eu vou acabar tendo que comprar no Mercado Livre o papel clássico interno ou o saco clássico. Galera, ó, esse disco aqui é um vinil bem pesado, hein? Provavelmente é uns 180 gramas. Mídia aparentemente ok também. Deixa eu olhar com uma posição melhor aqui, pessoal. Mas tá bem limpinho. Realmente os discos foram limpos como no anúncio, né? O vendedor disse que ele limpa na Vacuum Tube Machine, ou seja, numa máquina de limpeza a vácuo. E realmente foi. E esses saquinhos aqui esquisitos aqui são saquinhos novos. Space Jam, vamos lá. Também saquinho novo. E esse saquinho, o interessante, pessoal, é que ele veio chanfrado, ó. Não sei se vocês conseguem ver aí. Ele tem tipo uma marca, eu não sei se essa marca... Ah, tá, ó, pessoal, a marca é por dentro, é uma textura por dentro, tá? Eu acredito que seja para facilitar para colocar e tirar o vinil. Esse disco aqui, vamos lá... não tem marca de uso, mas ele não tá com cara de que não foi limpo, tá, pessoal? Tem algumas marcas de dedo aqui e tal, gordura, né? Mas enfim, depois eu passo ele na água ali, já dou um trato nele e fica zero. E daqui a pouquinho a gente vai conferir se tem algum empenado ou se estragou no transporte, né? E fechando o nosso unboxing de hoje aqui, desta compra da China de discos de vinil, o Fábrica I'm Missing You. Pessoal, o penúltimo disco aqui que eu acabei de mostrar para vocês, esqueci de comentar, mas também tá com o papel interno, né? O chamado Inner Sleeve. E esse aqui do Fábrica também, mas olha só como tá sujo. Tá embolorado, eu vou acabar jogando no lixo isso aqui, porque não é bom. Vou até já deixar de lado. Conferindo... esse tem alguns risquinhos aqui, mas eu acredito que não vai afetar o áudio, pessoal. Não vai dar para vocês verem também aí, mas tem algumas marquinhas sim. Mas eu acredito que é tranquilo, não vai nem aparecer na hora que estiver reproduzindo. São marcas superficiais. Já aqui tem riscos mais aparentes. E é isso, agora eu vou testar um por um ali na minha Technics. Caso não tenha nenhum disco empenado ou danificado, a gente vai diretamente para a tela do computador, onde eu vou mostrar para vocês esta compra desse vendedor da China. Vamos lá. Bom, meus amigos, tive que fazer uma pequena interrupção aqui no vídeo. Afinal, nada saiu como eu esperava nessa compra, nesse unboxing aí desses discos de vinil. O intuito desse vídeo era mostrar para vocês como importar vinil e economizar, né? Já que quando a gente compra no Brasil um single vinil importado, a gente acaba pagando mais caro, obviamente, porque quem importa para revender muitas vezes e colocam as suas margens de lucro aí. E o intuito do vídeo era mostrar exatamente como eu fiz essa compra no Discogs, quanto eu paguei e quanto eu pagaria, né, se eu tivesse comprado esses discos aqui no vinil. Mas, gente, como vocês já puderam ver até aqui, infelizmente não saiu como eu esperava. E agora eu vou mostrar para vocês no site do Discogs o pedido, como foi listado os itens, como o vendedor anunciou. E vocês já viram o estado que eu recebi. E daqui a pouquinho a gente vai para o Toca-Discos mostrar a pior parte desse vídeo, que é o estado que eu recebi essas mídias, né, os vinis propriamente ditos. Alguns deles estão praticamente intocáveis aí, lamentavelmente. Mais uma vez eu recebi mais uma compra com todos os discos empenados ou tortos, né, enfim. Vamos lá, vou mostrar para vocês aqui no Discogs agora. Tá aqui, pessoal, obviamente eu vou tampar o meu endereço aqui no canto, mas este foi o pedido, tá? Eu fiz essa compra no dia 25 de janeiro de 2021. E olhem só, pessoal, no dia 26 eu comentei aqui no pedido, né? Você que está acostumado a comprar no Discogs sabe disso, dá para trocar informações aí com o vendedor antes e durante a compra, né? Ou depois da compra. Tá aqui, eu falei para ele: olá amigo, o pagamento foi enviado, por favor confira todos os discos e como eles foram listados, ou seja, as condições em que foram anunciados.
Confira se os discos não estão tortos ou empenados, né? Warped em inglês. E faça uma embalagem bem segura para evitar que os discos sejam empenados por alta temperatura no transporte. E por favor, escreva em letras garrafais ou um sticker, né? Um adesivo grande. Frágil, por favor, não me deixe exposto a alta temperatura, enfim, alguma coisa nesse sentido aqui. Numa tradução livre, seria: sou frágil, não me deixe exposto a altas temperaturas. E por favor, envie com o rastreio, né, com código letra L, com envio de código letra L. Muito obrigado, esta é a minha primeira compra com você, espero comprar mais em breve. Aí levou alguns dias, porque eles estavam passando pelo Ano Novo Chinês, e ele fez um envio para mim da compra no dia 3 de fevereiro. E eu recebi, pessoal, esse pedido no dia 6 de março. Demorou um pouco mais, geralmente uma compra rastreio L fora da pandemia e em condições normais aí eu recebo em 10 dias, 15 dias, 20 dias no máximo. E essa compra aqui acabou levando um pouco mais de tempo. Agora vamos aqui às condições do pedido, pessoal. Como que os discos e capas estavam anunciados, ó. Primeiro item, mídia Very Good, capa Very Good Plus, Minicula mídia Mint, ou seja, perfeita, e capa quase perfeita. O Another Level quase perfeita, a mídia e a capa quase perfeita. O Legion quase perfeito, a capa Very Good Plus, né, que seria um pouco mais que muito bom. E o último disco, Shapeshifters, mídia condição Very Good Plus, capa Very Good Plus. Realmente o vendedor limpou esses discos antes de fazer o envio, a mídia, mas as capas estavam bem sujas. Mas o que eu quero deixar claro aqui, pessoal, é que isso não influenciou na maneira como eu recebi essas mídias, até porque eu pedi para que ele verificasse se havia, né, algum disco empenado ou danificado, né, com algum dano que pudesse influenciar aí na reprodução do vinil. E eu acredito sim que o vendedor tenha feito isso, tá? Embora tenha havido essas discrepâncias aí da capa, né? De como foi anunciada uma capa muito boa e chegou aqui a capa, algumas capas têm rasgos e estavam muito sujas. Enfim, mas isso é uma questão que eu resolvo com o vendedor. Agora a grande questão é transporte, pessoal. Como que 5 discos que foram enviados da China em bom estado são entregues para mim aqui totalmente empenados, tortos? Com certeza foi mau manuseio durante o transporte, não sei aonde exatamente. Eu tenho uma intuição de que seja o problema aqui no Brasil, porque eu conheço pessoas do mundo todo, converso com muitos amigos que são colecionadores de vinil, e eu tenho inclusive um amigo que mora na Suíça e compra muito disco de vinil, e ele sempre recebe todas as compras dele em perfeito estado, sem nenhum disco amassado ou empenado ou quebrado. Aliás, quebrado, vou deixar o card aqui em cima, tem um outro vídeo que eu fiz falando aí de uma compra de discos de vinil, que vale a pena você conferir. Só que se você tem problema do coração e ama disco de vinil, eu não recomendo que você assista esse vídeo. Então, meus amigos, vamos lá pro toca-disco. Eu vou mostrar para vocês agora o estado lastimável que eu recebi essa compra com 5 discos totalmente empenados. Infelizmente, mais uma compra que não saiu como eu esperava, e esse vídeo também acabou saindo fora do foco. Até peço desculpas aí pelo tamanho do vídeo, mas se você gosta de discos de vinil, se você coleciona, se você compra discos de vinil online via correios, você precisa assistir esse vídeo até o fim, ok? Então vamos para lá, segura a emoção aí porque as cenas são fortes. Agora vocês entendem por que a minha briga com os correios, né? Olha isso, pessoal. Tem condições? A gente compra um disco em bom estado, né? A gente quer receber um disco em bom estado, não um disco nessas condições. Lamentável, galera, lamentável. E era um disco que eu queria demais, uma música que eu, queria muito. Lamentavelmente, olha o estado que eu recebo ele. E aí vão falar, mas a loja mandou assim. Gente, acho muito difícil a loja mandar. Já é o segundo, a gente vai conferir o restante aqui, mas vocês acham que eles mandariam 5 discos nessas condições aí?
Eu acho muito difícil. Ainda mais sabendo que a gente tem a possibilidade de abrir a disputa aí no PayPal e pedir o estorno do pagamento, né? Vamos lá, pessoal, mais um disco aqui, conferindo se esse também está empenado. Tá também empenado, pessoal, lamentavelmente. Agora eu vou acionar o vendedor pelo Discogs mesmo e também pelo PayPal. E obviamente que eu também vou acionar os Correios, porque não é normal, gente, não é normal. Nem sei o que falar pra vocês. Disco desse maravilhoso, remix do Frank Knuckles, grande pai da House Music aí, que eu gosto muito, gente. Fico extremamente chateado e triste com uma situação dessa. Lado B do Another Level, bem empenado, pessoal, bem empenado mesmo. Sinceramente, espero que pelo menos esse aqui não esteja empenado. Vamos lá. Tá torto também, pessoal. Mais um muitíssimo empenado, tá? Muitíssimo mesmo. Shapeshifters. Esse aqui, ó, vou mostrar pra vocês. Olha o tantinho só que sobra do pino pra fora. Olha só, pessoal. Olha como ele tá empenado. Agora, veio da loja, sim, eu acho difícil. Vou reclamar na loja também. Mas eu também vou ter que fazer alguma coisa aí com relação aos Correios, né, pessoal? Infelizmente. Agora eu não sei, o que vocês acham disso? Será que eu tô louco ou não? Vocês já passaram por isso? Deixa aí nos comentários. Meus amigos, então eu tô finalizando o vídeo aqui para poder postar para vocês. Infelizmente eu fico muito emocionado, muito chateado, porque a gente se esforça tanto aí. Cada um sabe o valor do seu trabalho, o valor do seu esforço. E nós, colecionadores de discos e vinil, sabemos o valor do nosso suor, do nosso trabalho. E a gente investe na nossa coleção, a gente compra, a gente incentiva o mercado, incentiva a compra de música legal, né? De maneira legal, para incentivar o mercado, comprar, incentivar os artistas. E para quando a gente vai fazer uma apresentação, ou até mesmo tocar em casa, fazer uma live, a gente tem os nossos amados discos para poder fazer essa apresentação, e a gente cuida com muito carinho. E infelizmente às vezes, né, no meu caso tem acontecido muito, a gente recebe a compra, não vê a hora que o correio bate na porta aqui com o pacote, e quando a gente abre a gente tem uma surpresa dessa muito desagradável. É muito triste, muito chato isso, mas eu vou acionar o vendedor para que ele tome providências, porque também não é justo, né, eu ter comprado os discos em determinadas condições, ter recebido os discos com as capas em condições diferentes, e o pior, os discos danificados no transporte. Agora, de quem é a culpa eu não sei. Eu vou acionar o PayPal, né, e o vendedor, e também possivelmente entrarei em contato aí com os Correios mais uma vez. Além dos atrasos, a gente ainda recebe as encomendas danificadas. Infelizmente é isso, pessoal. E peço, se você também teve esse tipo de problema alguma vez, deixa aí embaixo nos comentários aí, vamos bater um papo. É importante nesse momento a nossa união, para que talvez a gente consiga de alguma maneira começar a reverter esse tipo de situação e fazer com que as empresas de transporte, seja Correios ou qualquer outra, tenham um pouco mais de cuidado. Afinal de contas, eles não sabem o que é que tem dentro do pacote, né, gente? E para eles pode ser apenas um pedaço de plástico preto dentro de uma capa de papel. Mas para nós são os nossos amados discos de vinil que a gente cuida e ama muito, né, pessoal? Então eu fico por aqui. Não vou nem falar, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, porque o conteúdo, para quem gosta de disco de vinil, é um conteúdo bem triste, né? Mas enfim, se você puder incentivar o canal aí, se inscrever, deixar seu like e também participar nos comentários, e principalmente mande o link desse vídeo para amigos que você conheça aí que também compra discos de vinil e que talvez infelizmente já tenha passado por isso, tá bom? Um grande abraço e até a próxima.